Almas envolvidas em contextos asgardianos. Olá, sementes, aqui é Devalai, mais uma vez com vocês e dando continuidade aos nossos assuntos a respeito de Asgard e trazendo esse entendimento no nível espiritual, no nível da alma, no nível estelar, para que as sementes que se identificam com este conteúdo possam, enfim, se encontrar dentro destes enredos, cada uma dentro do seu enredo e da sua própria linha de tempo e espaço. Então, no vídeo anterior, nós estávamos estudando a respeito de Asgard como um código de identificação e referência que funciona como um ativador da memória. Então, é algo dentro da pessoa que se agita quando ela escuta essa palavra, quando ela escuta a palavra Asgard, algo dela se agita. Então, Asgard, neste sentido, funciona como um código de identificação, uma referência, um ativador de memória, algo que não está muito claro, mas ela sente uma agitação, uma atração por essa palavra. Um outro sentido para Asgard que nós vimos também é como uma porta de entrada da informação, que funciona como um portal por onde as informações e outras sementes estelares chegam até o agente estelar imerso, ou até o asgardiano que está numa imersão encarnacional. E com isso, isso vai gerando o quê? Um ponto de encontro entre linhas temporais. Lembrando que nós comentamos nos vídeos anteriores a respeito das linhas temporais fraturadas. Mais para frente a gente vai trazer um esclarecimento a respeito de como funciona o tempo e qual é a visão estelar multidimensional, a visão que a alma, que a consciência tem do tempo. Mas agora aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito das almas envolvidas nos contextos asgardianos, naqueles contextos que nós mencionamos anteriormente, que tem a ver com os mitos e que vão trazendo reminiscências e memórias dessa alma, sejam as memórias horizontais ou suas memórias verticais, ou seja, as memórias estelares ou as memórias aqui da Terra, né? Então a gente precisa entender um pouquinho da identidade espiritual da ótica da alma. O que é a identidade espiritual da ótica da alma para essas almas envolvidas nos contextos asgardianos? Então, da perspectiva da identidade espiritual, como sempre eu venho trazendo as guidelines aqui, para a gente não se perder, então sempre tem um texto aqui que eu faço a leitura, faço questão de fazer a leitura e ir explicando junto com vocês para a gente poder ir compreendendo melhor e não se perder no raciocínio, tá? Da perspectiva da identidade espiritual, da ótica da alma, a linhagem asgardiana em atividade na Terra atualmente é formada por estelares identificados com conteúdos e contextos que têm relações com Asgard como um símbolo, conforme nós já explicamos anteriormente. Essas pessoas não são necessariamente nascidas no planeta Asgard. Então, nós vimos que ao redor da estrela de Electra, lá na constelação de Pleiades, nós temos 3 planetas, Engan, Valhalla e Asgard. Pode ser qualquer um desses 3 planetas, qualquer planeta que você tenha nascido ao redor ali, que orbite a estrela Electra, ok? Então, essas pessoas não são necessariamente nascidas no planeta Asgard da perspectiva da alma. Elas podem vir de Engan ou Valhalla, ou ainda de terras espirituais ou paralelas anexadas a estes lugares, conforme nós explicamos no vídeo anterior. Então, se você está chegando agora, nós vamos deixar o link na descrição para que você possa acessar os vídeos anteriores que vão te trazer esse tipo de informação para a gente não se estender muito aqui nesse vídeo, tá bom?
Tanto na Terra quanto no espaço, essas pessoas tiveram encarnações ou envolvimentos com a Mátria Asgardiana em seu aspecto multidimensional, ou de alguma forma já discutida anteriormente, estão hoje envolvidas na transição planetária da Terra. Uma dessas formas são essas linhas de tempo que estão fragmentadas, que explicamos nos vídeos anteriores, e que estão nesse momento convergindo neste nódulo temporal, nesta atual transição planetária, tá? Desta linha temporal em que nós podemos nos comunicar. Então, essa perspectiva tem como partida, como um ponto de partida, o posicionamento individual da alma, dentro das linhas temporais que a conectaram com Asgard em processos coletivos através de seus pactos de percepção que inseriram a alma em sua posição atual, ou seja, na posição atual em que ela está na Terra e cuja reminiscência na sua memória ali ela sente que tem uma conexão com Asgard. Contudo, ela não sabe exatamente se é ou não, mas ela sente uma agitação interior quando ela escuta essa palavra, tá? Então, essa perspectiva tem isso como ponto de partida, é o posicionamento individual da alma, independente de que ponto na sua história, na sua jornada pessoal de alma, dentro do tempo e espaço, em que ela tenha se conectado ali com Asgard, ok? Asgard como um ponto de referência, como um código, como um símbolo no inconsciente, nesse inconsciente coletivo destas almas que se aglutinaram, que se agruparam, em algum momento se encontraram através de pactos de percepção, tá? E se relacionaram entre si, ok? Então, é até mesmo por essa razão que é possível que essas almas se encontrem, por exemplo, com um estelar asgardiano, um agente imerso, ou seja, uma pessoa que está adormecida num pod de imersão, ou numa nave, ou numa estação espacial, ou num planeta, e que tenha transferido a sua consciência para cá, para uma imersão encarnacional na forma humana da Terra, para poder trazer, realizar esse ponto de encontro para estas sementes estelares que se identificam com o código Asgard, com Asgard como símbolo, não necessariamente como um planeta, tá bom? Porque pode ser que você não seja nascido em Asgard. Dá uma olhadinha no vídeo anterior que a gente explica um pouquinho a respeito dessa identidade estelar, né? E isso daí vai clarear bastante esse ponto para você. Mas pode ser que em algum ponto no tempo e espaço você tenha se conectado dentro da sua jornada pessoal, você tenha se envolvido com enredos asgardianos, você tenha conhecido pessoas de Asgard, ok? Estelares ou descendentes asgardianos, ou nascido como um descendente que tenha um código genético asgardiano, tá bom? Assim, as almas asgardianas de muitos estelares são como a dos humanos terrenos, olhando da ótica da consciência. Um momento você pode estar encarnado em Pleiades dentro da sua história pessoal, em outro você encarna em Sírios, em outro você encarna na Terra, ou nos três momentos ao mesmo tempo, porque da perspectiva da consciência, ela possui vários fractais, então da perspectiva dela, ela percebe todas as suas encarnações, mas cada avatar dentro da sua perspectiva individual, vai captar estas informações como memórias, como reminiscências, e isso pode causar uma certa confusão ou uma certa angústia, ou talvez até um processo de desidentificação da personalidade terrena e um processo de confusão mesmo de identidade de alma, tá? Tá tudo certo, fique em paz, você não é a única pessoa do mundo que atravessa por isso, caso você seja uma semente estelar que esteja atravessando processos assim, porque existem sementes estelares que simplesmente
não tem esse tipo de confusão de identidade ou confusão de personalidade, tá bom? Então, aqui a gente está trazendo estas informações novamente, lembrando que para a nossa linhagem, para essa linhagem que está conectada aqui com esse canal, que está nessa mentoria estelar desse canal, nessa guiança estelar aqui, traz essas informações da perspectiva do espírito, da alma. É mais importante você se reconectar com a sua consciência, com o seu eu superior. E se essa informação a respeito da identidade estelar favorece essa reconexão, então ela é útil a você. Então agora a gente vai partir para quem são essas pessoas, estas linhagens, estas raças, essas almas que em algum momento das suas encarnações, seja na Terra ou no espaço, se conectaram com os enredos asgardianos, ok? A linhagem asgardiana aqui apresentada é composta por raças e etnias humanoides, ou a gente pode dizer humanos estelares mesmo, embora a gente realmente prefere o termo humanos das estrelas, tá bom? Então a gente tem pessoas de aparência nórdica, como a raça Engan, que são físicos, pessoas físicas, porém vibram na 5D, vibram num corpo de 5D. Eu sei que tem muitas guianças espirituais, outras guianças espirituais e outras guianças estelares que dizem que 5D não é física, que é espiritual. Não. A 5D ela também pode ser tanto física quanto espiritual, ok? Aliás, futuramente nós vamos trazer também explicações mais profundas a respeito destas densidades, porque densidades e dimensões como 3D, 4D, 5D são apenas estados mentais em que nós nos manifestamos por pactos de percepção coletiva, ok? Então nós nos tornamos aquela dimensão, aquela densidade. Eu sei que é um pouquinho diferente essa informação para algumas pessoas, mas tanto na 3D, na 4D ou na 5D você pode ter aspectos físicos densos e aspectos espirituais também, ok? Então nós temos estes humanos das estrelas, que são os Engans, que semearam os vikings aqui na Terra e que são de 5D. Nós vamos ter pessoas, seres élficos, então lembrando que estelares são pessoas como nós, ok? Seres élficos, então nós estamos falando daquelas pessoas que têm as orelhinhas pontudas, que podem ser físicos e habitar tanto a 4D quanto serem físicos de gradiente energético de 5D. Nós teremos também, por mais incrível que isso pareça, nós teremos também seres feéricos, sim, fadas estelares que não são classificadas como elementais da natureza terrestre, e nós dizemos o termo fada para designar uma espécie que também é considerada espécie de gente, são pessoas. Essas pessoas possuem, sim, asas, tem um certo DNA ali, insectoide também, em função destas asas mais de natureza mais feérica, parecida com as asas dos insetos, né? No entanto, são pessoas, tem um DNA pleiadiano também e tem um DNA élfico também, né? No caso, se forem híbridos, ok? Mas nós temos essas fadas estelares que não são classificadas como os elementais da natureza da Terra aqui. Então, não são os espíritos exatamente da natureza, mas são pessoas que têm uma profunda conexão com estes espíritos. Eu diria até que estas almas são o desenvolvimento e a evolução destes espíritos num nível estelar, ok? E essas pessoas podem ser tanto físicas de 4D ou físicas de natureza mais sutil, de 5D.
A gente fala de natureza sutil, não estamos dizendo exatamente uma natureza sutil completamente espiritual, tá? Ela pode ficar entre o físico e o não físico dentro de um gradiente energético de 5D. Lembrando lá no vídeo anterior que a gente também explicou, né, que mesmo a 3D possui seus gradientes energéticos, a 4D também vai ter outras modulações de densidade, a 5D também, e a 6D e assim por diante. E nós vamos também ter seres híbridos meio élficos, que seria uma mistura destes humanos das estrelas, da Terra ou do espaço, com elfos, que são físicos de 5D, e híbridos élfico-feéricos, tá? Meio elfo, meio fada, que é uma mistura dessas duas linhagens estelares. São híbridos de alta 5D, então é um gradiente energético de 5D um pouco mais alto, que ficam entre, que na verdade se manifestam, eles podem descer o seu gradiente energético e se manifestarem como pessoas físicas, ou podem subir o seu gradiente energético e se manifestarem mais como seres energéticos ou espirituais, bioplasmáticos inclusive. Então eles ficam entre a fisicalidade e a natureza energética que lhes é peculiar, beirando a 6D. Alguns então vão estar muito próximos ali de uma 6D, dentro dessa nossa linha de raciocínio, em que 6D então seria um gradiente energético mais sutil, e em que os seres começam que as consciências se manifestam sem forma ou não têm a necessidade de adquirir uma forma para se comunicarem com os outros reinos, densidades e dimensões, por estarem mais próximos da fonte. Dentro dessa divulgação, o grupo que trabalha conosco adota essa classificação de densidades e dimensões de uma forma mais simplificada, apenas como um recurso didático. A gente vai ficando por aqui, por enquanto. Nós vamos entrar futuramente, compreender a natureza dessas pessoas, dessas raças, destas almas que se envolveram nos contextos asgardianos. Contudo, nos próximos vídeos, nós vamos trazer um outro assunto e vamos falar sobre a natureza desta divulgação asgardiana para clarificar os contextos em que nós estamos trazendo estas informações. E assim, mesclando estas informações, nós vamos compondo este quadro com as pecinhas deste quebra-cabeça da maneira mais didática possível. Então, até a próxima, pessoal!